A paz do Senhor, irmãos. Amém? É uma alegria estarmos juntos. Muito obrigado, meu pastor. Nessa manhã, para mais um estudo da Palavra do Senhor. Abra sua revista, a página de número 34. O pastor Júnior já fez aqui uma introdução muito boa, nos trouxe à memória tudo aquilo que nós já temos estudado até aqui, acerca do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, no ministério de Jesus, em sua vida, em seu ministério, em tudo aquilo que Jesus realizou. É importante nós termos em mente que a ação do Espírito Santo é na Trindade. A Trindade, nós já vimos que são três pessoas, mas um único Deus, né? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E os três agem de forma conjunta, harmônica. É aquilo que Jesus ele orou no capítulo 17 do Evangelho de João. Quando Jesus orava pelos discípulos e orava pela igreja, ele dizia que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Então, essa unidade, ela existe na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Apesar de serem três pessoas distintas, três pessoas diferentes, elas trabalham, elas vivem em unidade e formam um único Deus. Então, é importante vermos isso, porque quando Deus atua, Cristo está atuando, o Espírito Santo está atuando. Quando Cristo está atuando, Deus está agindo, o Espírito Santo está agindo. Quando o Espírito Santo está agindo, é Deus que está agindo, é Cristo que está agindo. O Espírito Santo, nós vimos que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Então, essa ação conjunta da Trindade, nós temos que sempre ter em mente. E é importante termos essa visão para o que nós vamos estudar nessa manhã, acerca do Espírito Santo na vida de Jesus. A verdade prática, aí na página 34, da nossa lição, diz assim, verdade prática não, verdade aplicada, né, na verdade, né? A gente está acostumado com a versão anterior, mas é verdade aplicada, está aí na página 34, diz assim, o Espírito Santo é um ente inseparável da pessoa e obra de Cristo. Ele participa ativamente do seu nascimento, ministério, obras e ressurreição, ou seja, toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Assim, tudo o que Cristo disse e fez se deu por intervenção e direção do Espírito Santo. Então é isso que nós temos que ter em mente. Tudo aquilo que Cristo realizou, Ele o fez. Tudo aquilo que Cristo disse, Ele o disse exatamente por ação, por obra, por intervenção e direção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem um papel importante no ministério de Jesus, na vida de Jesus, desde o seu nascimento até o momento da sua ressurreição e ascensão ao céu. Sem falar que Ele é o substituto de Cristo conosco. Cristo disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o quê? Outro Consolador. Então, estudar sobre o Espírito Santo na vida de Jesus é entendermos também que ele teve participação em todo o processo, em todo o plano de salvação, em todo o plano de redenção. É entender que, para que o plano de Deus acerca da salvação e da redenção do homem se concretizasse, foi necessária a atuação e a ação do Espírito Santo também. Tá certo? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus planejou, o Filho realizou, e o Espírito Santo, ele aplica a salvação. Tanto no coração do homem, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, como também, depois de convertido, levando o homem a um processo de santificação. Então, nós vamos entender essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus, no ministério de Jesus. O texto áureo é Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Diz assim, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que de ti há de nascer, será chamado
Filho de Deus. E aqui nós vamos começar a nossa lição de hoje. No item 1, o ponto 1 da lição, está aí na página 35, diz assim: o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Então é isso que nós vamos ver aqui a princípio. Qual foi a importância do Espírito Santo para o nascimento de Jesus? No nascimento de Jesus. Que implicações isto trouxe, tanto para Cristo como para nós, como igreja, como aqueles que foram salvos por Cristo Jesus? O Espírito Santo teve uma participação importantíssima nesse momento da encarnação de Cristo, o momento em que o Verbo se fez carne. Vale ressaltar que Cristo, ele sempre existiu. Cristo é eterno, assim como Deus é eterno, Deus Pai é eterno, Cristo também é eterno. Ele existe desde sempre, sempre existiu. Então, nós temos textos bíblicos que falam acerca disso. E esse Cristo que sempre existiu, porque o próprio Evangelho de João, ele começa dizendo o quê? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo sempre existiu, sempre esteve na eternidade. Mas houve um momento, e o apóstolo Paulo diz que este momento ele chama de a plenitude dos tempos. Ele disse: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, houve um momento que Deus determinou para que Cristo, que sempre existiu, sendo Deus na eternidade, se tornasse homem, se tornasse um de nós. Se tornasse um de nós. O plano de Deus para a salvação, para a redenção, envolvia exatamente isso, a encarnação do seu Filho, que seu Filho se tornasse um de nós. E viesse para cumprir o propósito de Deus de salvar a humanidade. Porque Deus, em sua santidade, exigia que o homem morresse por conta dos seus pecados. O salário do pecado é o quê? É a morte. E todos pecaram. E Deus, olhando do céu para a terra, nenhum justo havia que pudesse morrer. O homem não podia morrer pelos seus próprios pecados, porque o homem é pecador. Então Deus enviou o seu Filho. Então houve esse momento em que Deus Filho deixa a glória e se torna um de nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que, existindo em forma de Deus, sendo Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Esvaziou-se da sua glória e tomou a forma humana, tornou-se um de nós. Tornou-se um de nós, para que ele pudesse morrer na cruz pelos nossos pecados, para que ele pudesse levar sobre si as nossas culpas e pagar o preço da nossa redenção, exigido pelo próprio Deus. Então era necessário que Cristo se fizesse homem, era necessário que Cristo se fizesse carne, era necessário que ele se tornasse um de nós, que o Verbo se fizesse carne. E isso desde o Velho Testamento os profetas já vinham dizendo, né? Isaías já falava sobre isso, sobre a encarnação de Cristo, sobre a vinda do Messias. Vivia-se essa expectativa do nascimento de Cristo, do nascimento do Messias. Lá no Éden já havia a profecia. Capítulo 3 de Gênesis, o Senhor disse: olha, a semente da mulher te esmagará a cabeça. Quando Deus se dirige à serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela lhe esmagará a cabeça. Então, já havia a promessa de um Redentor, de um Salvador. E essa expectativa desse Salvador, ela caminhou durante toda a história do Velho Testamento, cercando todas as famílias piedosas ali de Israel. Mas chegou o momento do Verbo se fazer carne, chegou o momento de Cristo se encarnar, tomar a forma humana, de Deus se fazer um de nós. E quando você abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, que eu acho que é a descrição assim mais detalhada dos Evangelhos sobre o nascimento de Jesus, Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, Lucas 1, 26, diz assim: no sexto mês do quê? Era o sexto mês de gravidez de Isabel, porque 6 meses antes, o anjo Gabriel tinha vindo se encontrar com Zacarias, marido de Isabel, né, que era estéril, não podia ter filhos, já era avançada em idade, mas
o anjo Gabriel se apresenta para ele no templo, no momento em que ele vai acender lá o incenso, no altar do incenso, e o anjo apareceu para ele. E a partir dali a promessa do nascimento de João Batista, né? E tem toda aquela história, ele ficou mudo, ele viu o anjo, e ele não acreditou e tudo mais. Mas quando ele saiu dali, ele foi para casa, sua esposa ficou grávida. 6 meses depois desse momento, o anjo Gabriel voltou. E agora ele vai a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para se encontrar com uma virgem chamada Maria, ali na cidade de Nazaré. E lá está Maria, tranquila, em um dia no comum da sua vida, em um dia comum para ela, a sua rotina diária. De repente, o anjo do Senhor apareceu para Maria. E o anjo olha para Maria e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Se não bastasse a surpresa de ver o anjo, se não bastasse a surpresa de ter dentro de casa o anjo do Senhor, o anjo ainda olha para ela e diz: olha, você foi agraciada pelo Senhor, o Senhor é contigo. Ela não entendeu nada, ela já estava assustada e ficou mais confusa ainda com aquela saudação e não estava entendendo o que estava acontecendo. Então o anjo percebeu e disse: calma, vou te explicar. Não tenha medo. Você foi abençoada pelo Senhor. Eu não estou aqui para trazer juízo, não. Eu não vim aqui porque você pecou, não. Imagina a situação, né? Quando você vê o anjo, você fala: opa! Eu nunca vi um anjo, irmãos. Eu não tive esse privilégio ainda, né? Mas deve ser algo assim assustador e ao mesmo tempo assim fantástico, né? Deve ser uma experiência muito, muito, muito interessante. Não sei se eu quero ter. Não sei se eu quero ter. É bem assustadora. Então o anjo olha para Maria e ele diz para ela assim: olha, você foi abençoada. Não tenha medo. Não tenha medo, você foi abençoada. Até aí está tudo bem. Ufa, você vai ficar grávida. Opa, agora a história mudou. Agora a história mudou completamente. Você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida e o ente que de ti há de nascer, ele será grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, essa expressão Filho do Altíssimo, ela foi usada pela primeira vez lá no capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão voltava daquela guerra contra aqueles reis, e ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Então essa expressão se referindo a Deus como o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, ela surge exatamente naquele momento. E a partir dali ela passou a ser usada, e até com muita frequência. Nós vamos ver lá no livro de Daniel, que o próprio Nabucodonosor, ele se refere a Deus como o Deus Altíssimo, ou como o Altíssimo. Ele olha para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. É o El Elyon, o Deus Altíssimo. Então, essa expressão era uma referência a Deus como o único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Então o anjo diz para Maria: ele será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Ele será grande. Ele assumirá o trono de Davi, seu pai, e ele vai reinar para sempre. Então ela já teve a ideia de que o filho que lhe iria nascer seria o quê? O Messias tão esperado. O Salvador de Israel, tão esperado e tão desejado. Mas aí Maria fica muito confusa e ela diz: e como é que vai ser isso? Como eu posso ficar grávida? Como eu posso estar grávida se eu não tive relações sexuais com ninguém? Eu nunca tive relações sexuais com homem nenhum. Eu estou desposada com José, nós ainda não casamos. Como eu posso estar grávida? Como eu posso ficar grávida? Aí o anjo vem e explica para ela: descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o ente que de ti há de nascer também será chamado Filho de Deus. Porque quem vai gerar esse ser em seu ventre é o Espírito Santo.
Quem vai fazer com que o verbo de Deus se torne carne, se torne homem, quem vai dar a ele um corpo humano, é o Espírito Santo. Então, Jesus, ele fora gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Foi obra do Espírito Santo. Quem formou Jesus no ventre, deu a ele esse corpo físico, humano, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Então, aqui, o escritor da lição, ele coloca no item 1.1, dizendo, do Espírito Santo provém a identidade de Filho de Deus. Então, Jesus ele é chamado Filho de Deus porque ele fora gerado pelo próprio Deus. E isso se deu através do Espírito Santo. O anjo disse para Maria, olha, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo vai te envolver. Então, a concepção de Jesus foi obra do Espírito Santo. O óvulo em Maria fora fecundado pelo Espírito Santo. Não houve a participação humana. Não houve uma inseminação humana. Foi o próprio Espírito de Deus. Daí, Jesus agora tem as duas naturezas. A natureza humana, porque ele é filho de Maria, que é filha de Adão. Então, ele também é filho de Adão. E ele é filho de Deus, porque ele fora gerado pelo próprio Deus, através de uma ação do Espírito Santo, o Deus homem. É importante isso, porque, de acordo com o escritor da nossa revista, rompeu-se aqui aquele ciclo de natureza pecaminosa adâmica, a semente de Adão. O fato de Cristo ter sido gerado pelo Espírito Santo, ele não herdou, como eu e como você, a natureza pecaminosa de Adão. Porque de Adão nós herdamos a natureza pecaminosa. Cristo não. Cristo agora é o segundo Adão, é o último Adão. Aquilo que Paulo chama de último Adão. Ele diz, o primeiro Adão foi feito a alma vivente, o segundo, espírito vivificante. Então, Cristo é esse segundo Adão, esse último Adão. Adão foi cabeça da raça humana, e por ser cabeça da raça humana, ele pecou e transferiu aos homens essa natureza pecaminosa. Agora, Cristo surge como um segundo cabeça de raça. Só que agora de uma raça que vai ser chamada de filhos de Deus. O próprio Evangelho de João diz assim, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, a partir de Cristo, uma nova raça surge. A partir de Cristo, surge a raça dos salvos em Cristo, daqueles que são chamados filhos de Deus. Então, Cristo não teve, por ter sido gerado pelo Espírito Santo, não herdou essa natureza pecaminosa caída de Adão. Ele se torna um de nós. O Espírito Santo deu a Cristo um corpo como o meu e como o seu. E a partir de agora, nós temos o Deus homem vivendo entre nós. Ele despiu-se da sua glória, assumiu a natureza, a forma humana, sem deixar de ser Deus, sem deixar a natureza divina, sem abrir mão da natureza divina, que agora passa a coexistir em Cristo. Era necessário que isso acontecesse, era necessário que ele tivesse um corpo como o meu e como o seu, era necessário que isso se fizesse. Quando você lê Hebreus, capítulo de número 10, esse texto eu acho bem interessante. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 4. Hebreus 10, 4 diz assim, porque é impossível que sangue de touros e de bodes removam pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste o quê? Um corpo. Preparaste para mim um corpo. Os sacrifícios do Velho Testamento, eles não poderiam jamais apagar os pecados dos homens, jamais perdoar os pecados dos homens. Eles eram sombra do que Cristo faria.
E para que Cristo pudesse ser oferecido em sacrifício pelo meu e pelos seus pecados, era necessário que ele tivesse um corpo humano, e um corpo livre de pecado, livre dessa natureza pecaminosa. Porque se Cristo tivesse pecado, ele não poderia ser oferecido pelos nossos pecados. Então o Espírito Santo, ele foi quem fez com que fosse gerado no ventre de Maria Jesus Cristo, o Salvador. Ele estava lá, fazendo com que o Verbo se tornasse carne e habitasse entre nós. Então veja que a atuação do Espírito Santo ela é importantíssima nesse momento. Ele aqui está realizando o maior de todos os milagres que a gente pode ver na Bíblia Sagrada. Cristo aqui vai tomar a forma humana, ele gera um ser humano com uma natureza humana, sem deixar de ser Deus. Sem deixar de ser Deus. Dá a Cristo um corpo humano. E é por isso que ele se torna o nosso eterno sumo sacerdote. Porque ele se tornou como um de nós. Tendo os mesmos problemas, as mesmas fraquezas, chorava, sorria, sentia fome, sentia frio, sentia calor. Era homem como eu e como você. Com as mesmas limitações, sem deixar de ser Deus. Sem deixar de ser Deus. E pelo fato de não ter dado a natureza caída de Adão, Cristo também não teve pecado. Então, esse momento da encarnação de Cristo é um dos momentos mais importantes para a humanidade. É um dos maiores milagres, porque agora passa a coexistir na pessoa de Jesus, o Deus homem, o homem e Deus, a figura do Cristo, de Jesus como homem, como ser humano, e a figura de Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus, pelo fato de ter sido gerado pelo Espírito Santo. Então, essa existência dessas duas naturezas em Cristo, da natureza humana e da natureza divina, é o que nós chamamos de união hipostática. União hipostática. A gente já ouviu muito esse tema, né? O presbítero Renato gosta muito de usar, né, esse tema, e às vezes a gente fica confuso com isso. Então, é exatamente esse fenômeno, dessa união das duas naturezas em Cristo. Cristo possui a natureza humana e a natureza divina. 100% homem, 100% Deus. Ele não era metade homem, metade Deus. Não, ele era 100% homem, ele era 100% Deus. 100% Deus. E é interessante porque a gente vê Jesus, ele caminhava com seus discípulos. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele se sentia cansado, né? Mas de repente você vê esse mesmo Jesus andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Dizendo para o vento, aquieta-te. Dizendo para o mar, para. Se revelando aos seus discípulos como Deus. Como Deus. É interessante que quando Jesus ele vem caminhando sobre as águas, no meio daquela tempestade, lá no Mar da Galileia, né? A pastora Vera até falou sobre isso domingo passado, a gente estava aqui estudando. Jesus, ele vem e o Evangelho de Marcos, ele descreve dizendo que Jesus, a intenção de Jesus era passar pelos discípulos, passar por eles. No comentário da NAA, da Nova Almeida, o comentarista ele diz o seguinte, que o verbo usado ali para passar diante deles é o mesmo verbo que fora usado quando Deus disse para Moisés, fica na fenda porque eu vou passar e você vai me ver, e você vai ver a minha glória. Quando Moisés disse para Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero te ver, então Deus disse, olha, fica aí na brecha e você vai ver a minha glória porque eu vou passar. Então, o que Jesus queria? Jesus queria se revelar para os discípulos. Jesus, ao passar sobre eles, caminhando sobre as águas, Jesus queria que eles entendessem que Jesus era 100% homem, mas ele também era Deus. Porque quando Jesus acalmou a primeira tempestade, que Jesus estava dormindo no barco, qual foi a pergunta dos discípulos? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Até ali eles ainda não tinham entendido quem era Jesus, que Jesus era homem, mas também era Deus.
Então Jesus ele agora vem e passa por eles caminhando sobre as águas, para que eles pudessem entender. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, e aqueles homens ficaram ali atônitos com o que tinha acontecido, perplexos com o que tinha acontecido. Eles não entenderam nem o milagre da multiplicação do pão e nem o que tinha acontecido ali, porque o coração deles ainda estava endurecido. É isso que o texto de Marcos diz. Então, Jesus, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Isso é importante para nós entendermos, né? Aqui no ponto 1.3, página 36, deixa agora eu colocar meu óculos, hoje eu trouxe, porque está ficando difícil, estou ficando mal acostumado. Isso aqui, deixa a gente mal acostumado. Né? Antigamente era só para ler em casa, só para trabalhar, e você vai ficando tão acostumado que agora qualquer coisa que você for ler, tem que colocar o óculos. Graças a Deus pelo óculos, né? Então vamos lá. Página 36, no 1.3, diz assim: o Verbo se fez carne pelo milagre do Espírito Santo. Segundo T.P. Simmons, este mesmo Filho pré-existente e eterno fez-se carne e tomou sobre si um corpo humano. Aí ele traz o texto de João, Evangelho de João 1:1, o Verbo se fez carne. Stanley Horton e Vicente Schalgin dizem que as duas naturezas de Cristo, subsistindo em uma só pessoa, dá-se o nome de união hipostática. Foi aquilo que eu falei para os irmãos. As duas naturezas de Cristo subsistindo em uma só pessoa. Isso é união hipostática. Herbert Spencer, ele vai dizer o seguinte: a humanidade perfeita de Cristo é o maior dos milagres. E Stuart Holden vai dizer que a encarnação é o mais profundo de todos os mistérios, e o milagre no qual todos os outros milagres estão inclusos. Portanto, eis aqui a revelação da sua natureza teantrópica, ou seja, teo de Deus, antrópica de homem, ou seja, o Deus Filho, por milagre do Espírito Santo, se tornou o Deus homem, mantendo a sua natureza divina, sendo ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É interessante ler a primeira epístola de João, porque João ele fala isso no Evangelho, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? E quando ele escreve a sua primeira epístola, né? Lá no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer exatamente isso, né? O que era desde o princípio. Ele fica, é impressionante, João ali parece estar extasiado com o privilégio que eles tiveram de tocar Deus, de ter Deus com eles. Né? Ele diz, o que era desde o princípio, e nós vimos com os nossos olhos, nós tocamos com nossas mãos o verbo da vida. Nós caminhamos com ele, nós sentávamos à mesa com ele. João ainda tinha o privilégio, eu recostei a minha cabeça no peito dele. É Deus, o Deus eterno que sempre existiu em toda a sua glória, que criou todas as coisas, mas que se fez um de nós. Ele esteve aqui do meu lado, caminhou comigo. Impressionante, né? Imagina, João, a alegria no coração de João. Então, Jesus se fez carne. Isso era necessário para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que ele pudesse pagar o preço exigido por Deus, indo à cruz pelos nossos pecados, para que ele pudesse se tornar nosso eterno sumo sacerdote, intercedendo pelos nossos pecados. Isso foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo teve um papel importante nisso, porque foi ele quem gerou Jesus no ventre de Maria, quem deu a Cristo esse corpo humano que Cristo teve. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem um papel importante no nascimento de Cristo, e ele começa a agir na vida de Jesus desde esse momento, desde a concepção de Jesus. Mas já havia, no Velho Testamento, a promessa de que Jesus ele seria cheio do Espírito Santo, de que o Espírito Santo atuaria na vida de Cristo Jesus.
e diferentemente da forma como o Espírito Santo tivera na vida de outras pessoas, que no Antigo Testamento nós víamos que a manifestação do Espírito, ela era, para algumas pessoas, ela acontecia de modo específico e pontual. Era sobre o profeta, era sobre o rei, era sobre o sacerdote, era sobre algumas pessoas, para que elas realizassem algo específico para Deus. Mas em Cristo não, o Espírito Santo ele vem sobre Jesus em toda a sua plenitude. O Espírito sobre Cristo ele não veio sob medida. Ele veio em toda a sua plenitude sobre Jesus. Quando você abre a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, tem uma profecia acerca de Cristo, e que fala exatamente disso, do Espírito Santo habitando nele, estando na vida de Cristo. Isaías 11 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então ele diz, olha, o Espírito do Senhor estará sobre ele. Isso aí está profetizando acerca de Jesus. Ele diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará esse renovo, se referindo a Cristo. Ele diz, e sobre ele vai repousar o Espírito de Deus, mas não vai ser de qualquer forma. O Espírito Santo repousará sobre Jesus em toda a sua plenitude. Então ele fala do Espírito de sabedoria e de entendimento, que dará a Cristo a capacidade de liderar, de governar. Né? Ele fala do Espírito de conselho e de força, né? Para executar os seus planos, executar os seus feitos. E ele fala também do Espírito de conhecimento e do Espírito de temor, que vai fazer com que Cristo ande em santidade e com que ele realize a salvação na vida dos homens. Então veja que o Espírito de Deus em toda a sua plenitude, habitando sobre Cristo. Ainda no texto de Isaías, lá no capítulo 42, e esse texto aí está na lição, aí na página 36, no 2.1, né? 2.1, que fala a profecia a respeito do Espírito Santo em Cristo. No 2.1, vai dizer exatamente lá no final, esse texto de Isaías. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios, porquanto somente alguém como Jesus poderia ter o Espírito eterno operando nele e por meio dele, para que triunfasse sobre a escravidão do pecado, sobre as misérias do mundo, e para conceder aos gentios a bênção da vida eterna. Então o Espírito de Deus habitaria sobre Cristo. Essa era a promessa do Velho Testamento, que o Espírito Santo estaria sobre ele para que ele pudesse realizar as obras de Deus, aquilo para o qual ele fora enviado. Então ele estaria exatamente sob o total domínio do Espírito Santo de Deus. E veja que essa promessa, ela se cumpre na vida de Jesus, que o Messias seria esse ungido pelo Espírito Santo de Deus, né? Quando você lê o texto de Isaías capítulo 61, e esse é o texto que a gente mais conhece, né, acerca do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, essa profecia de Isaías acerca de Cristo, é interessante, porque ali explica o porquê do Espírito Santo ter que agir na vida de Cristo. Por que Cristo precisava do Espírito Santo em sua vida? Por que o Espírito Santo precisava estar sobre a vida de Jesus? Para que ele pudesse realizar tudo aquilo para o qual ele veio fazer.
Olha, Isaías 61, capítulo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então o Espírito Santo estava sobre Cristo, exatamente para que ele pudesse realizar as obras do Pai, aquilo para o qual ele fora enviado. Para proclamar libertação aos cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é uma referência ao ano do jubileu. Deus estabeleceu em sua palavra, lá em Levíticos capítulo 25, que a cada 50 anos o povo deveria parar e deixar a terra descansar e libertar os seus escravos. Era o ano do jubileu, era o ano de voltar para as suas famílias, de voltar para as suas casas. Daquele que perdeu a sua propriedade, tê-la de volta, recuperar a sua propriedade. Era um ano de alegria, de conquista e de reconquista para o povo. Mas essa ordem do Senhor nunca foi cumprida por Israel. Israel nunca obedeceu a isso. Ele nunca cumpriu o ano do jubileu. Isso fica claro lá em Jeremias, capítulo 34, versículo 14. Mas eles esperavam que o Messias assim o fizesse. E Cristo, ele vem e ele diz: eu vim para proclamar a libertação. Eu vim para proclamar essa libertação que vocês tanto almejam. E o Espírito Santo foi quem ungiu Cristo para que ele pudesse realizar todas essas coisas. Foi debaixo da unção do Espírito Santo. Agora, em que momento se dá essa unção do Espírito Santo na vida de Jesus? Veja que Jesus, ao nascer, o Espírito Santo já estava ali, agindo na vida dele, desde a sua concepção. Mas no momento do seu batismo, o Espírito Santo ele vem sobre ele de uma forma muito especial. Já preparando Jesus, capacitando Jesus para a obra que ele ia começar a fazer. Jesus, a partir da idade de 30 anos, ele começa o seu ministério. Era exatamente, não por coincidência, a idade em que as pessoas eram separadas para o serviço sacerdotal, aos 30 anos de idade. E Jesus, aos 30 anos, ele começa o seu ministério. E ele começa exatamente indo ao Jordão para ser batizado por João Batista. Ele diz, João olha e diz, você vem a mim para que eu te batize, e eu que deveria ir a você para ser batizado. Jesus diz, é necessário que seja assim. A justiça tem que se cumprir. Eu preciso me identificar com os pecadores que eu vim resgatar. Eu preciso me identificar com os pecadores que eu vim salvar. E João batiza Jesus. E quando Jesus sai das águas do batismo, João disse que viu o Espírito de Deus vindo sobre ele em forma de pomba, forma corpórea de uma pomba. E o Espírito veio e pousou sobre ele. É interessante que depois João vai conversar com os discípulos dele, explicando o que aconteceu. E ele diz assim, eu não sabia quem era o Cristo, mas aquele que me enviou para batizar, ele disse assim, que aquele sobre quem eu visse pousar o Espírito Santo, esse seria o Messias. Então esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele disse, ele é o Cordeiro de Deus, porque o Espírito de Deus veio sobre ele, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então naquele momento em que Cristo sai das águas do batismo, e o Espírito Santo vem sobre ele, o Espírito Santo pousa sobre ele, ele recebe essa unção de Deus, ungindo para começar o seu ministério, para o início do seu grande ministério. E ali ele recebe essa unção. E a partir daí, agora, Jesus começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. E quando você abre o Evangelho de Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão.
Então veja que a partir desse momento o Espírito Santo agora começa a agir na vida de Cristo para o cumprimento do seu ministério. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Essa expressão cheio do Espírito, ela significa ser totalmente dominado, totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito. É ser totalmente dominado, ser totalmente conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Está debaixo da completa direção e do completo controle do Espírito Santo. Então era isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus fora cheio do Espírito Santo. Ali no momento do seu batismo, e Lucas diz, ele saiu do Jordão cheio do Espírito Santo. E o mesmo Espírito agora conduz Jesus para o deserto, para ser tentado, para ser provado. Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. E esse é um momento importante também no ministério de Jesus, né? Porque a tentação no deserto é aquele momento da prova. O diabo ali, ele vai testar Jesus, não que ele não soubesse que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, mas ele sabia que se Jesus pecasse, que se Jesus tropeçasse, ele não poderia cumprir a missão e o ministério para o qual ele viera fazer. E pode ter certeza que o Espírito de Deus, ele estava ali com Cristo naquele momento. Pode ter certeza que o Espírito Santo estava ali. Jesus era 100% Deus? Era, mas ele também era 100% homem, como eu e como você. E o Espírito Santo estava ali, dando a ele graça para vencer aquela tentação, para vencer aquele momento. O diabo ali ia trabalhar com o ego de Jesus, ia trabalhar com... vai dizer, você não é o Filho de Deus? Você é filho de Deus, por que você está passando fome? Por que você vai ficar com fome se você é filho de Deus? Pega essas pedras, transforma em pães, que mal há nisso? Mas Jesus, ele vai utilizar exatamente a espada do Espírito para vencer o diabo. Jesus vai vencer o diabo com a palavra de Deus, e Paulo diz que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele começa a descrever a igreja, os cristãos, como um soldado num campo de batalha, numa luta contra as potestades, contra os espíritos deste mundo de trevas. E ele diz, olha, a gente vai vencer se a gente estiver revestido da armadura de Deus. E ele começa a descrever essa armadura de Deus. Couraça da justiça, capacete da salvação, pés calçados na preparação do evangelho, cinto da verdade, escudo da fé e a única arma de ataque, a espada do Espírito. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E foi essa arma poderosa que Jesus se utilizou para vencer o diabo no momento da sua tentação ali no deserto. Então o Espírito de Deus estava ali com Jesus. Foi ele quem fez com que Jesus vencesse as tentações trazidas por Satanás. As tentações que lhes foram apresentadas pelo diabo. Ele só pôde vencer porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele estava sob o total domínio do Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo. E ele utilizou a espada do Espírito na luta contra os ataques de Satanás. Isso aqui, irmãos, serve de exemplo para nós. Serve de exemplo para nós. Nós somos tentados todos os dias. O diabo, ele se apresenta para nós, trazendo tentações, trazendo oportunidades para que a gente peque, para que a gente deixe de acreditar no Senhor, para que a gente deixe de confiar no Senhor, para que a gente deixe de depender de Deus. Mas nós só vamos vencê-lo se nós formos cheios do Espírito Santo. Só há uma forma de vencer sendo cheio do Espírito Santo. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 5, ele diz assim, olha, não se embriaguem com vinho, no qual há contenda, há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Porque é isso que vai nos fazer vencer. Quando ele escreve lá aos Gálatas, ele escreve dizendo assim, que há uma luta do Espírito contra a carne.
para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Então, nós somos tentados todos os dias. A nossa própria natureza, ela nos tenta. Né? Tiago diz, olha, ninguém ao ser tentado, diga, olha, por Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados quando atraídos pela nossa própria cobiça, pelo desejo maligno, pela inclinação caída do nosso coração. Aí Paulo diz, em Gálatas, ande em espírito e vocês não vão cumprir os desejos da carne. Quer vencer a tentação? Seja cheio do espírito. Ande em espírito, vive em espírito. Isso significa, seja guiado pelo espírito, deixe que o espírito conduza a sua vida. Porque aí você vai vencer. Aí as obras da carne vão ficar de fora e o que vai sobressair em nós será o fruto do Espírito. Será o fruto do Espírito. Domínio próprio, amor, bondade, benignidade, longanimidade, gozo, paz, fidelidade. É isso que vai se destacar em nós. Então Jesus aqui, ele deixa para nós o exemplo. Quer vencer as tentações? Seja cheio do Espírito Santo. Quer vencer as tentações? Use a arma poderosa, a espada do Espírito. Né? Então nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovados. Obreiros que não têm do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Que saiba usar bem a palavra da verdade. Que saiba manejar bem. Jesus sabia manejar bem a palavra da verdade. Ele sabia usar a palavra. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, irmão, está sobre mim, está sobre você. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Isso é que é fantástico. É o mesmo Espírito que capacitou Cristo, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, que me capacita, que te capacita. Então leia a Bíblia, ore, busque do Senhor. E nós vamos ter vitória, assim como Cristo teve. Amém? Então, no momento importante da vida de Jesus, que era o momento dali da sua provação, da sua tentação no deserto, o Espírito de Deus estava com ele. A impressão que a gente tem ao ler o texto é que, principalmente quando a gente lê lá em Mateus, que o Espírito conduziu Jesus para o deserto e Jesus foi para lá para ser tentado sozinho. Mas Lucas diz, ele estava cheio do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo estava com ele ali, naquele momento, em que ele estava nessa luta para vencer. Outro momento importante, durante todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente. Tudo que Jesus realizara fora através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. Ainda no capítulo 4 de Lucas, né? Primeiro Lucas vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, no versículo 1, voltou do Jordão e pelo mesmo Espírito foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí quando chega lá no versículo 14 do capítulo 4, ele vai dizer assim, então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama percorreu toda aquela região, ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então veja, Jesus volta de lá, do deserto, e ele volta no poder do Espírito, ele volta cheio do Espírito Santo, e é no poder do Espírito Santo que ele começa a realizar os milagres, começa a ensinar, começa a falar acerca do reino de Deus. Isso ele faz no poder do Espírito Santo. Olha mais, versículo 16, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restaurar as vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Veja que Jesus aqui, ele lê esse texto exatamente para que essa profecia se cumprisse. Ele diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, o Espírito Santo, ele veio sobre Cristo, capacitando, ungindo, para que ele realizasse todo o seu ministério. Pregando o Evangelho, curando vidas, restaurando a vida de pessoas. E quando a gente continua aqui no capítulo 4, nós vamos ver que no versículo 31, Jesus vai para Cafarnaum, uma cidade da Galileia. E Jesus ensinava no sábado. E todos ficavam maravilhados com a doutrina, com o ensino de Jesus, com a palavra, com a autoridade que Jesus ensinava. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo falando àqueles homens. Versículo 33. Apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio. De um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: o que você quer conosco, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E as pessoas que estavam ali, todos ficaram admirados com o que viram. E eles diziam: que palavra é essa? Pois com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Então, no poder do Espírito Santo, ele expulsava os demônios. No poder do Espírito Santo, ele ensinava. E todos ficavam admirados da forma como Jesus ensinava, da forma como Jesus falava, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Quando Jesus expulsava os demônios, a autoridade de Jesus sobre os demônios era no poder do Espírito Santo. E ainda continuando aqui no capítulo 4, versículo 38, Jesus sai da sinagoga, ele vai para a casa de Pedro, e chega lá, a sogra de Pedro está doente, com febre muito alta, e pediram para que Jesus curasse ela. Alguém intercedeu e Jesus vai e cura a sogra de Pedro, repreendeu a febre. E aí, naquele mesmo dia, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre eles, cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que se calassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Então veja que Jesus, ele realizou todos esses milagres, curas, expeliu demônios, tudo no poder do Espírito Santo. Então o ministério de Jesus foi guiado, foi conduzido pelo Espírito Santo. E tudo aquilo que Jesus realizara foi porque ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele e ungiu para que ele cumprisse o seu ministério, para que ele realizasse aquilo para o qual ele viera à terra para fazer. Na página de número 38, no 3.3, que fala exatamente sobre isso que nós acabamos de dizer para os irmãos, sobre ele estava o Espírito para fazer prodígios. Então, todos esses milagres, todas essas realizações de Cristo foram feitas exatamente porque o Espírito Santo era sobre ele. O escritor da revista coloca aí bem no final do ponto 3.2, assim: e quando algozes denotavam que Beelzebu era a fonte do seu poder, ele dizia: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou sobre vocês, chegou sobre vós. Então a autoridade de Jesus era fruto do Espírito Santo estar sobre ele, está na sua vida. E o Espírito Santo, ele esteve sobre Jesus durante toda a sua jornada. Durante toda a sua jornada, até o final da sua jornada aqui na terra. Até o momento da sua crucificação, morte e ressurreição. Veja que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 14, ele vai dizer que foi pelo Espírito eterno que Cristo se entregou na cruz. Que Cristo foi à cruz, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi pelo Espírito eterno. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus de entre os mortos. Foi no poder do Espírito Santo que Deus ressuscitou Jesus.
Então veja que o Espírito Santo ele tem uma participação em todo o ministério de Jesus, desde o seu momento do nascimento, passando pelo momento ali que ele esteve na tentação no deserto, durante todo o cumprimento do seu ministério, nos milagres que ele realizou. O apóstolo Pedro, em um de seus discursos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, ele vai dizer o seguinte: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e que ele acabou fazendo o bem e curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então essa unção do Espírito na vida de Jesus foi exatamente para que ele cumprisse o seu ministério, para que ele realizasse o seu ministério. E por fim, a conclusão, na página 38, nos diz assim, página 38.4, conclusão. Como vimos ao longo da lição, o Espírito Santo manteve íntima comunhão com Cristo, desde o nascimento virginal até a sua ressurreição. O que de fato comprova a participação dele em toda a obra da redenção. Se Cristo veio e realizou a obra da redenção, claro que foi com a participação do Espírito Santo, porque ele esteve presente em todos os momentos da vida de Jesus. Se o Pai enviou o Filho ao mundo para nascer como homem, quem lhe deu o corpo foi o Espírito de Deus. Se Cristo foi tentado, quem o fortaleceu foi o Espírito de Deus. Todos os milagres operados por Cristo foram feitos mediante a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Assim, o Espírito Santo é o aplicador de toda a obra da salvação, em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos. Não tinha conclusão melhor para essa revista do que essa daqui, né? Então é isso, meus irmãos. Cristo, ele agiu no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo teve um papel importante na vida e no ministério de Jesus. E que lição isso fica para mim e para você? Eu e você só podemos realizar a obra do Senhor se estivermos cheios do Espírito Santo. Eu e você só podemos fazer algo para Deus se estivermos debaixo do poder, da unção, da direção do Espírito Santo. Nós precisamos disso. É por isso que no Novo Testamento, o Espírito Santo ele não simplesmente se manifesta na vida de alguém para um momento, para um instante. No Novo Testamento, todos aqueles que creram em Jesus e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem o Espírito Santo dentro dele, fazendo morada. Fazendo morada. Então o Espírito Santo ele mora em mim, ele mora em você, ele está aí dentro de você. De outra forma nós não conseguiríamos vencer. De outra forma nós não conseguiríamos. É Cristo reinando em nós, é Deus habitando em nós, através do Espírito Santo. Portanto, busque ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E como uma pessoa ele pode se entristecer. Então o conselho de Paulo para nós é: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, no qual você foi selado para o dia da sua redenção. E ele ainda vai mais longe, ele diz: não apagueis o Espírito, não apague essa chama do Espírito dentro de você, não apague essa chama do Espírito dentro do seu coração. Está lá em 1 Tessalonicenses. E como isso pode acontecer? Quando pecamos, quando nos afastamos da vontade de Deus, quando deixamos de observar a palavra do Senhor, quando deixamos de buscar a presença de Deus. Isso vai se apagando dentro de nós, isso vai se esfriando dentro de nós. A gente vai tendo cada dia menos relacionamento com Deus, menos relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar isso todo dia. Né? Jesus tinha uma vida de oração. Precisava? Ele era Deus. Precisava. Mas ele tinha essa necessidade dessa comunhão. Tinha necessidade dessa comunhão, dessa presença, desse relacionamento. Que seja assim comigo, que seja assim com você. Amém? Curve sua cabeça, mesmo sentado onde você está. Pai querido e santo, muito obrigado pela tua palavra, Senhor.
vai além do que eu posso ir, Senhor, e fala mais profundo dos corações nessa manhã. Ajude-nos a entender, Senhor, que se Tu precisaste, ó Cristo, do Espírito Santo para agir, para cumprir tudo aquilo para o qual Tu vieste a este mundo, imagine nós, Senhor, como precisamos do Teu Espírito sobre nós. Ajude-nos a viver uma vida santa, ajude-nos a caminhar contigo, ajude-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais cheios do Teu Espírito, porque somente no poder do Teu Espírito nós seremos capazes de realizar a Tua obra, seremos capazes de fazer algo para Ti. Só o Teu Espírito pode nos guiar em santidade, em santificação e nos fazer vencer diante das tentações. Aleluia. Ajude-nos, Senhor. Entregamos a Ti nossa vida, entregamos a Ti nosso coração. Tu és o nosso eterno sumo sacerdote, porque Tu tens o poder de se compadecer de nós, das nossas fraquezas, porque um dia Tu se tornaste como um de nós, Senhor. Olha para nós com misericórdia e ajude-nos nessa caminhada, em Teu nome. Amém. Obrigado, que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor. Dá vontade de continuar ouvindo, né? É muito gostoso. Irmãos, só complementando, eu ia falar com Elias, eu acabei esquecendo. O tempo corre, né, Elias? Pegue uma caneta, pegue sua revista, porque eu quero complementar essa lição. Elias, desculpa, eu ia passar para você também e a vida é corrida, né? Irmãos, o maior ato do Espírito Santo com Jesus foi ressuscitar Jesus. É só isso que faltou na lição. Então, pega aí a caneta e anota aí no final. Por quê? Porque você vai ficar com essa revista a tiracolo. Ela foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Obviamente, essa revista passou pela minha mão, passou pelo pastor Renato, né? E eu tinha notado isso. E sabe aquela história, depois eu passo para ele? Depois eu passo para ele. Ô idade. Vamos lá. O Espírito Santo atuou na vida de Cristo em todos os momentos. Todos. Mas o momento áureo foi na ressurreição. Anote aí, por gentileza. O primeiro texto é João 2:19. Bem devagarzinho. Você que está em casa, faça a mesma coisa. No final da lição. Só faltou isso. Jesus ressuscitou por quê? Em primeiro lugar, porque Ele mesmo disse: eu dou minha vida e eu tomo a minha vida. João 2:19, Jesus olha e diz assim, rindo, né? Jesus era irônico, meu Deus do céu. Jesus respondeu e disse: vocês derribai esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Então Jesus ressuscita em primeiro lugar porque ele diz que eu tenho poder para eu me levantar dos mortos. Segundo lugar, Jesus ressuscita porque o Pai quis e o ressuscitou. Anote esse texto. Gálatas 1:1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, que na época de Paulo tinha muita gente apóstola, né? Nem por parte de algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Paulo está dizendo: eu fui apóstolo escolhido por Cristo e pelo Pai de Cristo, Deus o Pai, que o ressuscitou dentre o quê? Então, Ivone e Marco Aurélio, Jesus ressuscita pelo poder que Ele tem. Jesus ressuscita porque o Pai o ressuscita. Madeumon, aqui está um dos textos mais formidáveis. Anote aí. Romanos 8:11. Não é o único, mas é um dos mais preciosos.
que nos mostra que o Espírito Santo ressuscita Cristo. É que na Trindade, tudo que acontece, os três estão juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha que interessante, o mesmo Espírito que conduziu Cristo em tudo, é o mesmo que o ressuscita. Vamos lá? Romanos 8:11 diz: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, o Espírito Santo, segundo aprendemos com o próprio escritor, também é o Espírito de Cristo. Então vamos de novo. E se o Espírito daquele de quem dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, então está falando, o Espírito Santo habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito ressuscitou também a Cristo. E olha que promessa, ressuscitará também a nós. Também a nós. A nossa ressurreição, que é a maior vitória sobre o pecado, é fruto da vontade de Deus o Pai, fruto da vontade de Cristo, que vai nos receber, e fruto da vontade do Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Cristo é o mesmo que vai ressuscitar a nós. Então, essa é a única complementação à lição. Então, veja que o ciclo quanto a Cristo, como o Elias falou, é completo. É completo. É por isso que a gente não nasce da vontade do homem, da vontade da carne. A gente nasce do Espírito. Porque aquele que começou a boa obra, o novo nascimento, ele vai completar com a ressurreição. Ele vai conduzir a gente até no dia da gente fechar os olhos, ser enterrado e depois se levantar. Ou então, a obra fica no dia do arrebatamento, em que a gente se levanta e vai para os céus. Tá bom? Isso é o que significa aquele que começou, completará a rotina, a boa obra. É muito lindo, né? E a gente para e pensa, mas não é possível Deus transformar alguém como eu. Não é possível um dia eu ser ressuscitado, eu esse ser. Calma, o que é impossível para os homens é perfeitamente o quê? Possível para Deus. Ele vai completar a boa obra. Viu? Guarda isso no coração. Então, que lição linda, né? Gente, é uma revista para estar em casa. Veja, depois que ele tratou sobre o Espírito Santo em si, indo a fundo, nos mostrando até nomes e símbolos, aí ele agora começou a tratar do Espírito Santo na atuação. No Velho Testamento, no Novo Testamento e agora em Cristo. Que lição maravilhosa. É uma revista para ter do lado. Tem livros que a gente tem do ladinho da cama, né? Essa é uma revista para estar ali do lado lendo. E calma, Renata ainda vai preparar a revista de Cristo. Enquanto eu termino a revista de Deus o Pai. Tá bom? É muito lindo. Aí depois dessas 3 revistas, é que virá a revista da Trindade. Como os 3 atuam juntos. E a gente vai a fundo. Muito a fundo. E vai ser uma bênção.